Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero meditar num texto bíblico que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 35, que nos fala do cego de Jericó. E nos diz o seguinte: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É um texto bastante conhecido. Nós aprendemos bastante com esse texto, que fala a respeito de Bartimeu, que era cego. Glória a Deus. A Bíblia diz que Bartimeu, o nome dele, de Bartimeu, era porque Bartimeu era filho de Timeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por isso o nome dele, ele é conhecido na palavra de Deus como Bartimeu, porque era filho de Timeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é cego de nascença. Ele, quando criança, segundo os historiadores, dizem que quando mataram o pai dele, os soldados romanos mataram o seu pai, perfuraram os olhos dessa criança, e para que ele crescesse com esse trauma. Louvado seja o nome do Senhor, para ele também não ver o que eles fizeram com o seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então este homem cresce, essa criança cresce em Jericó, e sem enxergar, sem ver nada. E a Bíblia diz que o cego, ele carregava uma capa, porque era um direito de todo cego, mendigo, pedir esmola na porta da cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando viam aquela capa, todas as pessoas que viam aquele homem trazendo, carregando consigo aquela capa, todos eles já começavam a perceber que aquele era um mendigo e estava pedindo esmola. Era um direito que o cego tinha, era a capa para pedir mola. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele não carregasse aquela capa, ele não poderia pedir esmola em lugar nenhum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E este homem cresce nessa situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, passando por luta, por dificuldade em sua vida, por problemas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Passando por muitas aflições, por muitas provações. Mas a Bíblia diz que ele estava na porta da cidade. E quando ele ouviu aquela multidão, aquele barulho imenso, ele já tinha ouvido muitos barulhos passar por a cidade, entrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jericó era uma cidade bastante conhecida. Louvado seja o nome do Senhor por seus produtos que vendiam, os seus aromas, os seus incensos. Louvado seja o nome do Senhor.
perfume, louvado seja o nome do Senhor, saía daquela cidade. Então, entrava muitas pessoas naquela cidade, entravam muitas pessoas importantes naquela cidade, mas nem todas pessoas que entravam davam a devida atenção àquele homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele carregava esse trauma na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele necessitava de esmola para poder sobreviver, porque sem a esmola, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele não sobreviveria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas no momento em que ele ouve aquele barulho, aquela multidão se aproximando, e quando começa a passar, ele começa a perceber e ver diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo naquela multidão que passava. E ele começa a perguntar: o que é isto? E alguns da multidão lhe respondem: é Jesus, o Nazareno, que vai passando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante porque Bartimeu, quando ouve falar de Jesus, ele imediatamente começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero trazer nesse momento para nossas vidas é que nós nunca devemos perder, nós nunca devemos deixar passar a oportunidade na nossa vida, passar direto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nunca devemos perder a oportunidade de estar aos pés do Senhor. Nós nunca devemos perder a oportunidade de clamar ao Senhor. Nós nunca devemos perder a oportunidade de estar nos pés do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. E aquele homem não perdeu a oportunidade. Quando ele ouviu falar que era Jesus, imediatamente ele começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele já deveria ter ouvido bastante falar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Falar que Jesus curava paralíticos, fazia o paralítico andar. Louvado seja o nome do Senhor. Fazia morto ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, quando ele ouviu falar que era Jesus, talvez ele deveria ter pensado nessa maneira: este homem é conhecido, eu conheço, já ouvi falar deste homem. Este homem é aquele que cura, que batiza, que salva, que liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele pensou consigo: esta é a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a última vez que vão me ver dessa forma pedindo esmola, porque hoje eu vou ao encontro de Jesus. Hoje eu vou receber o meu milagre. Hoje eu vou mudar o quadro da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Saia do acomodismo. Vai de encontro a Jesus, que Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem algo melhor para te oferecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Saia do caminho de derrota. Saia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Largue a capa, louvado seja o nome do Senhor, de mendigar. Louvado seja o nome do Senhor, para refletir. Louvado seja o nome do Senhor, que você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo na sua casa. Você precisa de Jesus na sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aquele homem clamou a Deus, clamou a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele está atento ao nosso clamor. Jesus estava atento ao clamor deste homem quando ele ouviu aquela voz ecoar entre as multidões: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou. Ele disse: quem é este? Quem é este que está me chamando? E as pessoas que estavam ali, perto de Jesus, disseram para Jesus: é um cego que está à beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus olha para as pessoas que estão ali e diz: tragam ele aqui. E quando levam Bartimeu na presença de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te pergunta neste momento: o que queres que eu te faça? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você já procurou várias formas, você já procurou, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, felicidade em vários lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Você já deve ter procurado solução para a sua vida, para o seu problema, mas não achou. Mas eu quero te dizer que Jesus é a solução para o seu problema. Basta somente você clamar a Ele, basta somente você reconhecer Jesus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Basta você abrir o coração, louvado seja o nome do Senhor, rasgar o seu peito e clamar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está atento ao teu e ao nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olhou para aquele homem e disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus olhou para ele e disse: vê, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem enxergou, abriu os olhos e viu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele abriu os olhos e viu. E saiu acompanhando a multidão, saltando e glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus fez um milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está à procura de pessoas que realmente querem ter um encontro com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem estava cansado de pedir esmola. Aquele homem estava oprimido por conta da circunstância e da situação da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo dia estava oprimido. Louvado seja o nome do Senhor, porque era rejeitado, era excluído da sociedade. Mas no momento em que ele ouviu falar de Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Eu quero te dizer nesse momento: não perca a oportunidade de chegar aos pés de Jesus. Não perca a oportunidade de se aproximar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer ter um encontro com você. Jesus quer, louvado seja o nome do Senhor, fazer grandes coisas na sua vida. Jesus quer fazer o melhor na sua vida. O mundo não tem o que lhe oferecer, louvado seja o nome do Senhor. O mundo não tem o que te dar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo só tem desgraça, o mundo só tem, louvado seja o nome do Senhor, só tem tristeza, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus, Ele tem alegria para te oferecer, Ele tem a verdadeira felicidade